A Desmedida da Medida e a Morte Feliz. 2 livros de Albert Camus, que ele retrata como diários. 22 de setembro. Quando olho a minha vida e sua cor secreta, é como um tremor de lágrimas em mim. Eu sou tanto os lábios que beijei, quanto as noites que tive por aí. Sou a criança pobre e também a ânsia de vida. Muitos que me conhecem não me reconhecem em certas horas, e em todo lugar eu me sinto semelhante a essa imagem desumana do mundo, que é a minha própria vida. Se o ator interpretasse sem saber que está atuando em uma peça, então suas lágrimas seriam lágrimas verdadeiras, e sua vida seria uma vida. Eu quero ser esse ator perfeito, zombo a mim mesmo. Quero ser o que minha vida faz de mim, e não fazer de minha vida uma experiência. Sou eu a experiência, e é a vida que me molda e me dirige. Hoje eu entendo que agir, amar, sofrer, isso é de fato viver, mas viver na medida em que se é transparente e se aceita seu destino, como um reflexo único de um arco-íris de alegrias e paixões. Muitas dores aguardam aqueles que amam você. O amor que me dedicam não me obriga a nada. 23 de setembro. O emprego da palavra paixão nos faz pensar principalmente na impetuosidade convulsiva que nos atordoa, e é assim que esquecer que se trata de um sofrimento. O ator perfeito é o que age com paixão passiva. Solidão, luxo para os ricos. Passar o dia, tomar banho, fazer ginástica e blá blá blá. 30 de setembro. Diálogo. O que você faz da vida? Eu conto, Senhor. Quê? Eu conto. Digo 1, mar. 2, céu. 3, mulheres. 4, flores. Mas que tolice. Meu Deus, você tem opinião do seu jornal matinal. Eu tenho opinião do mundo. Quando ele brilha e quando o sol rebenta, eu tenho vontade de amar e beijar. Quando o mundo fica cinza, fico melancólico e cheio de afeto. Eu me sinto melhor, capaz de amar o mundo e até mesmo a ponto de me casar. Tanto num caso como no outro, isso não tem importância. 2 de outubro. Ele caminhou sem parar pelas ruas lamacentas sobre a garoa. Só conseguia enxergar até alguns passos de distância, mas andava sozinho. Sozinho nessa pequena cidade tão distante do mundo, de tudo e dele mesmo. Chorar na frente de um cachorro ou na frente de todo mundo. Ele queria ser feliz, tinha o direito de ser feliz, mas não merecia isso. 4 de outubro. Eu vivi até esses últimos dias com a ideia de que seria preciso fazer alguma coisa na vida, e mais precisamente que, sendo pobre, era preciso ganhar a vida, conquistar uma boa situação, se estabelecer. Então, num belo dia, me recusei. Eu me recusei diante da monotonia e do torpor da existência. Ter ou não ter valor, criar ou não criar, resta escolher o suicídio mais estético: casamento, mais 40 horas de trabalho ou revólver. 18 de outubro. Diz Huxley: no fim das contas, vale mais ser um bom burguês, como os outros, do que um mau boêmio ou um falso aristocrata, ou um intelectual de segunda linha. 20 de outubro. A exigência da felicidade e sua busca paciente. Não há necessidade de afastar-se de uma melancolia, mas existe a de destruir em nós esse gosto do difícil e do fatal. Ser feliz com os amigos, estar em comunhão com o mundo, ganhar a sua felicidade por uma via que leva, no entanto, à morte. Não ceder ao conveniente e às horas de trabalho, não renunciar, nunca renunciar, exigir sempre mais, mas estar lúcido mesmo diante essas horas de trabalho. 21 de outubro. Passagem que fala sobre viajar e o que tem nesses tantos outros lugares. 25 de outubro. Tagarelice. O que isso tem de insuportável e de degradante. 7 de novembro. Passagem de Zagreus. Está contido na Morte Feliz, depois eu conto. 8 de novembro. Vidas se juntam como uma troca de pastilhas de menta. Rapidamente acabam. 13 de novembro. Página 16. 16 de novembro. É preciso ter um amor, um grande amor na vida, pois esse é um álibi para as angústias sem motivo pelas quais somos acontecidos. 17 de novembro. Para ser feliz é preciso tempo, muito tempo. A felicidade é também uma longa paciência. E o tempo nos é roubado pela necessidade de dinheiro. O tempo se compra.
tudo se compra. Ser rico é ter tempo para ser feliz, quando se é digno de sê-lo. 22 de novembro. É normal dar um pouco de sua vida para não a perder completamente. 6 ou 8 horas por dia para não morrer de fome. E depois, tudo é lucro para quem sabe lucrar. Dezembro. O sujeito que muito prometia e agora trabalha em um escritório. Ele não faz nada de diferente, voltando para casa, se deitando de novo e dormindo até o outro dia. Domingo, ele se levanta bem tarde, se põe à janela a observar a chuva ou o sol, as pessoas e o silêncio. Assim o ano todo. Ele espera morrer. Para que servem as promessas, já que de qualquer maneira... A política e o destino dos homens são formados por homens sem grandeza. Aqueles que têm grandeza não fazem política. Não temos tempo de ser nós mesmos. Nós só temos tempo de ser felizes. Um revisionismo histórico. É sempre no começo que as coisas cansativas cansam. Depois é a morte. Eu não poderia jamais levar essa vida, mas é o fato de levar essa vida que é possível aceitá-la. O sofrimento de ter tudo em comum e a infelicidade de ter tudo em comum. Encontrar uma desmedida na medida. Joãozinho busca a aventura e acaba em um escritório. Morre desconhecido e pobre. Tamanha é a solidão e o isolamento. Mas solidão e isolamento não são a mesma coisa. Sobre o mesmo assunto, a opinião pode mudar da manhã para a noite. Onde está a verdade? No pensamento matutino ou no noturno? Junho. O médico Bernard se assume mentiroso. Calígula, como um homem simples que Camus sintetiza. Eu não tenho méritos, eu me aceitei como eu sou. É por isso que tudo é tão simples. 10 horas de trabalho, sono e cansaço. De domingo a segunda. No desemprego, o homem chora. A grande miséria do homem é que ele tenha que chorar e desejar aquilo que humilha. Fala-se muito da dignidade do trabalho, mas é um equívoco. Não há dignidade no trabalho, senão em um trabalho aceito livremente. Somente a ociosidade é um valor moral, pois ela pode servir para julgar os homens. A ociosidade só é fatal para os medíocres. O trabalho subjuga o homem, coloca em ação uma metafísica da humilhação. Eu proponho que se inverta a lógica e faça do trabalho um fruto da ociosidade. Essa singular vaidade do homem que se deixa e quer crer que aspira a uma verdade, quando o que ele pede a esse mundo é um amor. Agosto. 2 cegos saem de madrugada, querendo não encontrar ninguém pelas ruas. Se por acaso se chocarem com um poste, poderão rir à vontade. E eles riem. Se fosse durante o dia, a piedade dos outros o impediriam de rir. A única liberdade possível é em face à morte. O homem verdadeiramente livre é aquele que, aceitando a morte como ela é, aceita ao mesmo tempo as consequências, isto é, a inversão de todos os valores tradicionais da vida. Tudo é permitido, diz Ivan Karamazov. É a única expressão de liberdade coerente, mas é preciso ir até o fim dessa forma. 21 de agosto. Diz Nietzsche, às almas mais espirituais foi concedido viver as tragédias mais dolorosas, mas é justamente por isso que elas honram a vida, porque elas lhe opõem seu maior antagonismo. O céu povoado de pássaros horríveis e assustadores. Aumentar a felicidade de uma vida é ampliar o trágico de seu testemunho. A obra de arte verdadeiramente trágica deve ser a de um homem. Nós não experimentamos sentimentos que nos transformam, mas sentimentos que nos sugerem a ideia de transformação. Assim, o amor não nos retira o egoísmo. O amor puro é um amor morto, se o amor implicar em ser uma vida amorosa e um certo padrão de vida. Se for isso, o amor só é uma referência perpétua. O pensamento está sempre à frente, ele vê muito longe, mais longe do que o corpo está no presente. Suprimir a presença é restituir o pensamento ao corpo, e o corpo deve apodrecer. Deitado, ele sorri desajeitado, e seus olhos brilham. Ele sentiu todo o seu amor subir à garganta, e as lágrimas aos seus olhos. Hoje mamãe morreu. Dezembro de 1938. De novo Calígula. Eu preciso que os seres se calem ao meu redor. Eu preciso do silêncio dos seres, e que se calem os terríveis tumultos do coração. No hospital, o médico dá um prazo de 5 dias a um tuberculoso, mas ele não pode esperar tanto.
pega a navalha e corta a garganta. Aquele que ama alguém nessa vida e aquele que espera continuar amando na eternidade não estão amando na mesma medida. Perto de morrer, ele lê sua última obra. Ainda não era o que tinha para dizer. Ele então a queima, e é sem consolo que morre, com algo que estoura em seu peito, como um acorde interrompido. O casal no trem, ambos feios. Ela se segura, ri, flerta e seduz o rapaz. Ele, com olhos sem brilho, fica constrangido ao ser amado na frente de todos, por uma mulher da qual não se orgulha. Na vida, há um pequeno número de grandes sentimentos e um grande número de pequenos sentimentos. Um lido trecho sobre Jeanne. Dezembro. Peter Wolf. Fugiu de um campo de concentração, matou o sentinela e passou pela fronteira. Se estabeleceu em Praga, pensando que ia recomeçar a vida. O governo te descobre, o entrega aos nazistas. Está condenado à morte, executado a machadadas. Para o fim de núpcias, a terra, esse grande templo abandonado pelos deuses. A tarefa do homem é povoar a terra com o máximo de ídolos possíveis à sua imagem, indizíveis, rostos de amor e pés de argila. Fevereiro. A morte de um indivíduo faz com que se superestime seu valor entre nós. Assim, o passado é todo construído pela morte, que o povoa de ilusões. Um amor que não suporte ser confrontado com a realidade não é um amor. Mas então, não poder amar é um privilégio de corações nobres. Essa vida de espera, espero o jantar e espero o sono. Penso no despertar com uma vaga esperança. Esperança de quê? Não sei. O despertar vem e espero o almoço. E depois até o dia seguinte. Vir com alegria para partir novamente no dia seguinte. Como o desespero está perto da alegria, então, uma vez, sentado em meio ao extraordinário silêncio que me acolhia, senti-me redimido. Redimido antes de tudo, de todos esses dias ofegantes que tinham que passar, desse esforço para dominar a minha vida, desses duros distúrbios. Não tinha mais o que pensar, apenas seguir em frente. Era prisioneiro dos horários, dos hotéis, de um dever humano que me esperava. Enfim, eu me pertencia. Hoje não me pertenço mais. A desmedida da medida. A morte feliz. Parte 1. Morte natural. Começa com Patrice Merceau, que mata Zagreus. Zagreus, que escreveu a Carta de Suicídio, onde diz: só estou suprimindo metade de um homem. Não sejam severos comigo. Encontra-se no meu baú muito mais do que é necessário para indenizar os que me serviram até agora. Fim da carta. Descrição. Quando Zagreus sentiu o cano do revólver na testa, não desviou o olhar, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Patrice, sim, fechou os olhos, deu um passo para trás e atirou. Patrice se treme todo, e nessa expansão de ar e felicidade do céu, parecia que a única tarefa dos homens era viver e ser feliz. Capítulo 2. Vida de Patrice. Quem ele é? Trabalho, seus amigos, Emanuel, almoços, diálogos no restaurante celeste. Sua vida oscilava todos os dias, isolada de si mesma e de seu interesse, estranha ao seu coração e à sua verdade. As mesmas coisas que em outras circunstâncias o teriam apaixonado, mantinha-se agora calado sobre elas, empenhado com toda a força para apagar a chama de vida que lhe ardia o peito. Como morreu a mãe de Patrice? Aspas. Patrice vestiu-se da melhor forma que pôde, contemplou os preparativos, acompanhou o cortejo e a missa, jogou seu punhado de terra e apertou a mão de todos. Seus dias são narrados, dias comuns. Mais um domingo. Capítulo 3. Um relacionamento começa com Marte. Na nossa idade não se ama, um agrada o outro. E só mais tarde, quando se fica velho e impotente, é que consegue se amar. Na nossa idade, a gente pensa que ama. É só isso, e nada mais. Marte, no capítulo 4, apresenta Patrice a Zagreus, e eles travam o diálogo principal do livro. Patrice. Estou entediado. Tenho vontade de me casar, de me suicidar ou assinar um streaming. Zagreus. Você é pobre. Isso explica metade dos seus problemas. A outra parte é a não aceitação dessa pobreza. Zagreus tenta fazer Patrice entender as condições da felicidade. Zagreus é um homem rico.
mas que está aleijado. Precisa de pessoas para fazer tudo por ele. E Marte é uma dessas pessoas. Está nessas condições há anos e já não aguenta mais. Com esse corpo que você vê, seu dever é ser feliz, diz Zagreus a Patrícia, que responde: como ser feliz com 8 horas de escritório? É difícil. Quando vejo minha vida, sinto em mim como um tremor em lágrimas. Sou ao mesmo tempo céu, chuva, sol, meio-dia, meia-noite. Sou tudo isso ao mesmo tempo. Tenho certezas que há momentos em que você não me reconheceria. Extremo na desgraça e desmedido na felicidade. Hoje compreendi que agir, amar, sofrer, tudo isso é realmente viver. Mas viver na medida em que se é lúcido e se aceita o destino. Zagreus. Tenho certeza. Não dá para ser feliz sem dinheiro. Mas também sei que a maioria dos homens ricos não tem noção da felicidade. Ter dinheiro é ter tempo. O tempo se compra. Tudo se compra. Há 20 anos meu dinheiro está ali, mas vivo modestamente. Mal toquei nessa quantia. Zagreus abre o baú e coloca um revólver na testa. Fica assim por um longo período, deixando vagar os dedos no gatilho, travando e destravando a arma, até que o mundo se calasse à sua volta. Quando já sonolento, todo o seu ser se encolhe na sensação do aço frio e escuro, da qual não podia sair a sua morte. É melhor apostar nessa vida do que em outra vida. Há 20 anos não consigo experimentar felicidade. Esta vida me devora. Eu não a teria conhecido por inteiro. O que me apavora na morte é a certeza de que ela trará, de que minha vida foi consumida sem mim, à margem de mim. Ao sair da casa de Zagreus, capítulo 5, Patrícia chega no seu apartamento e encontra seu vizinho chorando como uma criança. Ele estava só, aspas, tão desaparado quanto pode ficar um homem obrigado a cozinhar e arrumar a casa pela primeira vez. Não havia se recuperado da perda da mãe, mas a maior prova de seu afeto era sua maneira de implicar com a velha senhora, expressando em alto e bom som as piores grosserias. Patrícia dá todo o suporte emocional a esse homem desamparado e aos prantos. E no dia seguinte, Patrícia mata Zagreus. A morte fica parecendo um suicídio, e o comentário de Marte é, aspas, há dias em que eu queria estar no lugar dele, mas é preciso mais coragem para viver do que para se matar. Uma semana depois, Patrícia viaja ao mundo. Termina com Marte via telegrama. E aí vamos para a parte 2 do livro. Em viagem, Patrícia Merceau sentiu lágrimas inexplicáveis enchendo-lhe o peito. Os dias eram iguais. Visitava mosteiros e igrejas. Vivia sem pátria. Crescia nele um grande lago de solidão e de silêncio, sobre o qual corria o canto triste de sua libertação. Capítulo 2 da parte 2. Ele ainda viaja, mas dessa vez tem um instinto de fuga que o empurra. A própria monotonia dessa corrida já lhe bastava. É preciso tempo para viver. Como toda obra de arte, a vida exige que se pense nela. Volta-se para ele a imagem de um mundo ingrato e ele se revolta para si mesmo. Viajante perdido no mundo primitivo, imaginava seu arrebatamento em relação a si próprio e a certeza das grandezas que nele dormiam. Foi então que se lembrou de Rose e Claire. Decidiu voltar para Argel, por Gênova. Assim como outras pessoas têm necessidade de solidão antes de tomar grandes decisões e de jogar a partida crucial da vida, ele, envenenado de solidão e isolamento, tinha a necessidade de refugiar-se nas amizades e na confiança. A ociosidade só é fatal para os medíocres. Sentiu-se livre em relação ao seu passado e ao que tinha se perdido. Só queria esse retraimento e esse espaço dentro de si mesmo. Como um pão quente que se amassa, queria apenas segurar a vida nas mãos. Lamber a vida como um torrão de açúcar, moldá-la, afiá-la e, enfim, amá-la. Nisso resumia toda a sua paixão, essa presença de si mesmo em si mesmo. Capítulo 3 da parte 2. Chegou na casa das 3 estudantes, Rose, Claire e uma amiga. Chamava de casa diante do mundo. O mais urgente quando se ama é fazer amor. O casamento mata o amor. Já no primeiro dia discute com Rose a questão de ser feliz ao máximo, dizendo que o amor não é o único meio. Os dias sempre acabam indo ao encontro dos dias. Nos bons dias, ter confiança na vida obriga-nos a reagir bem. Capítulo 4. Patrícia já anuncia sua partida da casa diante do mundo.
E durante essa passagem, no capítulo 3, ele chega a namorar Luciene. Propôs a Luciene que vivessem juntos, desde que ela morasse em Argel, sem trabalhar, e que se encontrassem quando tivesse necessidade dela. E por incrível que pareça, uma semana depois, casaram-se. Já um tempo depois, Luciene afirmou que não gostava dessa relação. E Patrícia Merceau responde: acredite, não há grandes dores, nem grandes arrependimentos, nem grandes recordações. Tudo se esquece, até mesmo os grandes amores. É o que há de triste e ao mesmo tempo de exaltante na vida. Luciene diz que ele não é feliz e pergunta se pelo menos sente amizade por ela. Patrícia Merceau responde: amizade certamente, como tenho pela noite. Você é a alegria dos meus olhos. E não sabe o lugar que essa alegria ocupa no meu coração. E assim, Luciene partiu no dia seguinte. Merceau se encontra com Celeste, do restaurante. E este diz que Patrícia Merceau não mudou nada. Os homens impõem aos seus amigos a mesma imagem que, de uma vez por todas, fizeram deles. Assim como um cão não muda de caráter, os homens são como cães para outros homens. Patrícia tinha se tornado tão estranho e tão fechado como num planeta desabitado, e encontrou Marte, a pessoa com qual ele estava quando matou os agreus. Depois do encontro, Patrícia vai ao encontro de Luciene. Ele acredita em recomeços. Na verdade, ela acredita em recomeços, só que ele não. Para ele, recomeços, partidas, novas vidas, isso tem o seu atrativo, mas sabia que só os preguiçosos e imponentes podiam encontrar nisso felicidade. A felicidade implicava uma escolha, e dentro dessa escolha, uma vontade planejada e lúcida. Era preciso habituar-se a tudo. Assim como não concebia felicidade sobre-humana, também não conseguia conceber uma eternidade além da curva dos dias. A felicidade era humana e a eternidade cotidiana. Tudo se resumia em saber se humilhar, harmonizar o coração no ritmo dos dias, ao invés de obrigá-los a seguir uma curva da nossa esperança. Da mesma forma que na arte é necessário saber parar, pois chega sempre um momento em que uma escultura não deve ser tocada. Morando sozinho, recebe visitas de Luciene, Claire, Rose e Catherine. Catherine questiona se é feliz e se gosta de Luciene. E ele responde: isso não é indispensável. O erro é acreditar que é preciso escolher, que é preciso fazer aquilo que se quer e que existem condições para ser feliz. A única coisa que conta é a vontade de ser feliz. O resto, mulheres, obras de arte, sucessos mundanos, são apenas pretextos. Estou mais interessado numa certa qualidade de felicidade. Você me pergunta se sou feliz. Se eu tivesse que recomeçar a vida, eu a recomeçaria exatamente da mesma forma. Eu tinha necessidade de partir e de conquistar essa solidão, na qual pude confrontar dentro de mim tudo o que havia para ser confrontado. O que era o sol e o que eram lágrimas. Sim, sou humanamente feliz. As pessoas não são felizes por mais ou menos tempo. São felizes ou não, só isso. Patrícia sentiu vontade de contar para o seu médico tudo sobre a morte dos agreus. Aspas, as únicas experiências que me interessam são exatamente aquelas em que tudo acontece como esperávamos. Um destino sobre medida. Encontra o médico Bernard e diz: você é, além de mim, o único homem deste lugar que vive sem companhias, Patrícia. Parece que você gosta mais da vida do que eu, porque para mim, amar a vida não consiste em tomar banhos de mar. Viver para mim é viver intensamente, desenfreadamente. Mulheres, aventuras, países, agir, forçar alguma coisa. Ter uma vida ardente e maravilhosa. Ao que Patrícia lhe disse: você é um idealista, médico. Bernard: o contrário de um idealista, é muitas vezes um homem sem amor. Se sua opinião estiver correta, só há homens que vivem num grande desespero ou numa grande esperança. Patrícia: talvez as duas coisas. Você, médico, é capaz de sentir desprezo por um homem? O médico diz: acho que sim. Parece-me simples. Novamente sozinho, Patrícia sentia no seu coração um sentimento mesclado de libertação e tristeza. Só agora sua solidão tornava-se real. Só agora ele sentia ligado a ela. E o fato dela ter aceitado ele, o fato dele saber que de agora em diante ele seria dono dos seus dias, enchia-o de melancolia que acompanhava toda a grandeza. Capítulo 5. Ele cai da cama. Tem um ataque de pleurisia.
Naquele momento em que sua vida parecia tão distante e só, indiferente a tudo e a si próprio, pareceu que Patrícia atingiu o que buscava, e que essa paz que o envolvia nascia do paciente abandonado de si mesmo. Patrícia sentiu então como a felicidade está perto das lágrimas, por inteiro absorto nessa silenciosa exaltação em que se tecem e entrelaçam a esperança e o desespero de a vida de um homem. Consciente e, no entanto, alheio, devorado pela paixão e desinteressado. Patrícia compreendia que sua própria vida e seu destino encerravam-se ali, e que todo esforço de agora em diante seria no sentido de contentar-se com essa felicidade e enfrentar sua terrível verdade. Não se nasce forte, fraco ou com força de vontade. As pessoas tornam-se fortes, tornam-se lúcidas. O destino não está no homem, mas em volta dele. Patrícia começou a chorar. Uma estranha fraqueza, uma espécie de covardia nascida da doença, devolvia à infância e às suas lágrimas. Antes de adormecer, teve tempo de ver a noite clarear um pouco mais por detrás das cortinas e de ouvir, com o amanhecer e o despertar do mundo, como que um imenso chamado de tristeza e de esperança que, sem dúvida, dispersava o terror de sua morte, mas ao mesmo tempo lhe assegurava que acharia uma razão de morrer naquilo que fora sua razão de viver. Compreendia que ter medo da morte é ter medo da vida. Pensou em Zagreus. Ele se tomava de um amor violento e fraternal por esse homem, do qual não se sentia mais tão distante. Sentia que ao matá-lo, criou entre eles um vínculo eterno. Sentia um gosto misturado de vida e de morte. Queria manter a consciência da morte até o fim e morrer de olhos abertos. Havia desempenhado seu papel, consumado o único dever do homem, que é apenas o de ser feliz. Não por muito tempo, é claro, mas o tempo não tem nada a ver com isso. A felicidade se constituía em ter existido. Seu corpo estava pronto para deixar esse mundo, consciente, sem logro e sem covardia, a sós consigo mesmo, no encontro com seu corpo, com seus olhos abertos para a morte. Não tinha nada, nem amor, nem um cenário, mas só um deserto infinito de solidão e felicidade em que Patrícia jogava a última cartada.